Olha o tema da mensagem. Porque Jesus teve que morrer. Na onde? Na cruz. O tema da mensagem é porque Jesus teve que morrer na cruz. Romanos 3:23. Pode procurar, se você quiser ler comigo lá. O importante é que você anote, eu vou ler bastante hoje, para que você possa entender e ser cheio da palavra, amém? Assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Feche seus olhos só por um minuto. Pai, em nome de Jesus, há uma multidão de pessoas aqui nessa noite, pessoas que nos visitam pela segunda, pela primeira vez. Eu te peço agora que o Senhor possa usar a minha vida como profeta, que o teu filho, a tua filha, volte para casa renovado, crendo, Pai, que valeu a pena ter vindo aqui. Use os meus lábios, que eu diminua, o Senhor cresça e apareça na minha vida e no meu ministério. Tu és um Deus lindo, um Deus lindão. Então venha trazer paz, conforto nessa noite, e que haja salvação no nosso meio, que haja conserto, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, te exalto e glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então o tema é, por que Jesus teve que morrer na cruz? A Bíblia diz que o povo padece porque falta conhecimento. Diz assim, a Bíblia ela diz que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Então hoje vamos enriquecer, vamos crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então aqui o tema da mensagem é uma pergunta que talvez você tenha no seu coração. Você que chegou na igreja ontem, está chegando hoje, ou já está há um tempo conosco, mas tem uma dúvida: por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque você pensando, humanamente falando, você diz, olha, Jesus não precisava passar por aquilo. Você já assistiu muitos filmes, e você viu no do Mel Gibson, que ali foi muito açoitado, sofreu muito, apanhou muito, foi humilhado, a sua carne foi rasgada, coroa de espinho foi colocado na sua cabeça, bateram na cabeça dele com uma cana, pegaram a cana e deram na cabeça dele, cuspiram nele. E você sabe, era só ele estender a mão, amados, era um sopro dele, e eles iam tudo por terra, porque ele é o Senhor da glória. Agora a pergunta é, por que Jesus teve que sofrer tudo isso? Por que ele deixou que fizesse isso com ele? Aqui em Romanos 3:3 vem e nos dá a revelação, porque todos pecaram e destituídos ou separados foram da glória de Deus. Quando aconteceu isso, pastor? Lá no Éden, Deus, diz a Bíblia, criou o homem, criou a mulher para louvor da glória dele, criou o homem e a mulher para ter comunhão com eles. Só que um certo dia o diabo se incorpora numa serpente, aí ele começa a falar no ouvido de Eva. Aí Deus deu uma palavra dele lá em Gênesis: olha, vocês podem comer todos os frutos, só não coma desse, porque se você comer, certamente você morrerá. E como o diabo ele tem ódio de mim e de você, ele tem ódio de tudo aquilo que é de Deus, ele armou um plano. Ele diz, eu vou jogar o homem e a mulher contra Deus, eu vou confundir a mente deles. Então Deus disse a Adão e Eva, não coma, porque se comer, certamente morrereis. Aí o diabo vem e fala através da serpente, olha, o que foi que Deus disse? Aí amados, diz a palavra que a serpente começou a conversar com a mulher começou a dar ouvido à serpente. Aí a serpente disse assim, olha, não é assim, Deus disse que você vai morrer, olha, você não vai morrer. É que Deus, olha, chamando Deus de egoísta, é que Deus sabe, se vocês comerem, vocês terão igual a Deus, vocês não vão morrer. E aquilo foi entrando primeiro na mente, no pensamento de ela, e caiu no coração dela. Aí ela foi e comeu o fruto. Olha lá, a Bíblia fala, Deus deu uma palavra, se comer você vai morrer. Sim ou não? Sim ou não? Sim, está na Bíblia, Gênesis. Aí olha, se você for olhar humanamente falando, você fala, parece que a serpente estava certa.
A mulher comeu o fruto, mordeu e não caiu dura. Não foi fulminada na hora, estava viva ainda. É fato que ela pegou o fruto e levou para o seu esposo. Olha, comi, é uma delícia, come também. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica o seu lar, a tola que foi com as próprias mãos. Ela induziu o esposo ao erro. Mas a Bíblia diz que o homem, o varão, tem que ser o sacerdote do lar. Ele tem que proteger o lar dele como? Através da oração, através do clamor, através de jejum, para que o diabo não toque na sua esposa e nem nos seus filhos. Então o homem também falhou, às vezes quer jogar culpa na mulher. Olha, a mulher não, ambos falharam. O homem também tinha que estar cuidando da mulher dele. Sim ou não? Sim ou não? O diabo só entrou, só conversou na cabeça dela, só fez coisa, porque o homem não estava cuidando, o varão não estava cuidando. Então você que é esposo aqui, se você não cuidar do seu lar, se você não for o sacerdote do seu lar, você que é casado, o diabo vai fazer ciranda na sua casa. Se a mulher não for sábia, ela vai destruir o próprio lar, com a atitude e postura, e Deus nos deu o coração sábio. Então de lá, amados, o que aconteceu? Por que o homem quer da graça? Porque o homem era para ser eterno, não era para o homem e para a mulher morrer. Eu ouso dizer, na minha visão, no meu coração, que o homem e a mulher poderiam entrar dentro do oceano, começar a olhar os peixes e falar, dar nome, conversar, e não iam morrer. Falar: pastor, mas como pode isso? Mas era para ele ser imortal. Porque até então, antes da queda, não existia morte. Era para nós sermos imortal. Não havia morte. Por isso que quando poderia subir na montanha, vir cambaleando, pulando lá embaixo, levantava, sacudia a poeira, não morria, porque não havia morte. Mas devido à atitude deles, então vem cá para que você entenda qual foi o pecado de Adão e Eva, que caíram da graça de Deus, que perderam o favor de Deus. Eles desobedeceram. Diga assim: eles desobedeceram a palavra de Deus. É por isso que você sai fora dessa palavra aqui, ó, você perde a bênção, a graça e o favor de Deus. Temos que andar debaixo da palavra de Deus. Então, amados, Deus disse: como certamente morrereis se comer. Mas o que aconteceu não foi no humano, foi no espiritual. Na mesma hora que Adão e Eva comeram fruto, se cumpriu o que o Senhor disse que ia acontecer. Eles morreram na hora, só não perceberam. Como, pastor? No espiritual, eles deixaram de ter intimidade e comunhão com Deus. Aí entrou o pecado, aí entrou a impureza no mundo. Fato é que eles andavam nus. Não havia malícia, não havia vergonha, não havia impureza. Mas quando o diabo entrou ali e fez a cabeça deles, e eles desobedeceram a Deus, entrou o pecado no mundo através de Eva e Adão. Primeiro por causa da desobediência. Aí eles foram lá e ficaram com vergonha. Deus veio e falou assim: Adão, Deus veio conversar com eles. Eu ouvi sua voz, Senhor, escondido de mim mesmo. Eu estava, e foi ali, aquela conversinha móvel. Aí Deus fala: quem falou para você que você está mal? Quem te mostrou? Porventura você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? E ali, amados, eles morreram na obra. Eles que eram para ter vida eterna, perderam a vida eterna de Deus. Agora é simplesmente humano. Sentia frio, ia ter tantos tempos de vida, e trouxe maldição para a família deles e para a geração futura. E somos descendentes deles. Então todos depois de Adão e Eva, depois da queda, amados, já nasceram, foi gerado no pecado. O próprio rei Davi diz isso. Caíram da graça. Então por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus. E Jesus Cristo, amados, Ele é tremendo. Diga: Jesus, Ele é tremendo. Por que? A pergunta novamente: por que Jesus teve que morrer na cruz? Ezequiel 18:20. Ezequiel 18, 20. Olha o que diz a palavra: ao que pecar essa, morrerá. Ao que pecar essa, morrerá. Então, mas olha aqui para mim, por favor. Esse é o decreto, é a palavra de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá.
Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, de graça de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso. Quem recebe essa palavra? Porque o salário do pecado é morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. E ouça isso, amados. Depois da queda, o diabo começou a ganhar muito terreno. Muitas pessoas morriam e iam todos para o inferno. Não tinha salvação. Pouquíssimos se salvavam. E Deus não aumentou aqui. E Jesus permitiu. Ele se despojou da sua glória. E Ele veio por amor de mim e por amor de você. Ouça isso. Se Jesus Cristo não tivesse vindo e morrido na cruz, eu e você ia passar a eternidade no inferno. Mas hoje, porque Jesus veio, pagou o preço, se entregou por amor de mim e de você, atraindo sobre Ele todos os nossos pecados, nós podemos, pela fé, ter livre acesso a Deus. Em Jesus Cristo, eu e você somos religados com o Pai, porque o pecado é recortado, quebrado. O salário do pecado então essa era a palavra, esse é o decreto. Você pecou, eu pequei, vai morrer. Estava em pecado, ia morrer. Mas não é só a morte física, ouça isso, amado. Tem gente que fala assim, ó, tem gente aí fora que fala: eu não tenho medo da morte. É porque nunca morreu. É ou não é? Sim ou não? Eu não tenho medo da morte, não. Vai. Se você tiver Cristo, não tem medo não, você vai para a glória. E se não tiver Cristo, não volta mais não. Tem papai, tem mamãe, tem amor. Cadê o bem? Não tem bem não. Não bem, entendeu? Então isso é fato. Amados, a pergunta é, ouça isso: se você morresse agora, para onde você iria? Como está a sua vida diante do Senhor Jesus? Você aceitou Jesus como seu Salvador? O que aconteceu aqui? Você viu que coisa linda, pessoas se batizaram, desceram as águas, não porque o pastor fez lavagem cerebral, porque eles entenderam a palavra, que eles carecem de salvação, porque reconheceram que são pecadores e pecadoras, não que são inferiores a ninguém, mas que eram pecadores, ou não que agora sejam melhores que ninguém. Agora eles tomavam atitude de fé, cabe eles agora andar no caminho do Senhor. Agora eu pergunto você que está aqui me ouvindo: como está a sua vida? Você tem andado em pecado? De mão dada com Ele assim, como se fosse sua segurança? Ou você tem lutado para sair fora dele? Deus sonda o meio do seu coração, amados. Deus sabe que não há perfeito no nosso meio. Deus sabe da minha e da sua limitação. Deus sabe que sem Ele eu não consigo ficar de pé. Só sou pastor, estou há 20 anos no ministério, 10 de pastor, 20 anos sóbrio. Nunca mais bebi e me droguei, nunca mais. Por causa do amor de Jesus. Porque Ele tem me sustentado. Porque sem Ele eu não valia nada. Assim é o ser humano sem Deus. Então, amados, o salário do pecado é morte. Pecou, tinha que morrer. Aí Jesus Cristo veio. Olha que coisa linda. E por amor a mim e a você, mesmo ainda sendo nós pecadores, Ele morreu no meio do seu lugar. Ele morreu no meio do seu lugar. A Bíblia diz que Ele se fez pecado no meio do seu lugar. Segundo os Coríntios 5:21. Segundo os Coríntios 5:21. Olha o que Ele fez. Olha uma coisa linda. Isso aqui é amor. Isso aqui é amor. Aquele que não conheceu, ele não conheceu o pecado. Ele é santo, ele é puro. Ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado. Na cruz, Ele atraiu o pecado sobre Ele, se fez pecado, para que a partir de hoje você fosse justiça de Deus. Esse é o Deus lindo.